Vamos lá, gente. Esse que é de 9 a 12 meses. Quais são os principais marcos, quais são os principais pontos para eu ficar atento com meu filho nessa fase, ali bem no iniciozinho, bem na infância. Então eu só vou recordar ali 3 pontos que eu falei na live de 6 a 8 meses, porque eles são importantes agora nessa fase de 9 a 12 meses. Eu falei ali de 6 a 8 meses de 3 pontos fundamentais. Com 6 meses, a criança já começa a entender muitas palavras. Eu lembro uma mãe veio me perguntar no direct, ela falou: André, com quanto tempo eu já posso começar a conversar com meu filho? 6 meses, ele já entende muitas palavras. E quando chega nessa fase agora, de 9 a 12, ele já está entendendo muito do que você fala. É igual quando a gente vai na aula de inglês. A gente, no início, entende muito do que o professor fala e não sabe falar. Então já é uma fase que você pode conversar com seu filho, ele já entende muitas palavras que você fala. Outro ponto também, que eu falei ali na live de 6 a 8 meses, que nessa fase ele começa a ter consciência do que não está à vista. Ele não está vendo, mas ele sabe que está ali. Até então ele só tinha consciência do que ele estava vendo. E quando chega aqui, essa consciência evolui. Ele passa a ter uma consciência de permanência. Ele meio que consegue perceber que existe uma certa permanência das pessoas, das coisas na vida dele, meio que existe ali uma rotina. Então é quando ele começa a fortalecer ainda mais o vínculo com as pessoas que estão convivendo no dia a dia, estão convivendo na rotina com ele. E eu espero que seja com o papai e com a mamãe, né? E o outro ponto que eu falei na live de 6 a 8 meses, que a gente vai precisar aqui nessa live de 9 a 12 meses, é que os bebês já têm os pais como referência emocional. Então pensa, não sei se você já viu uma situação do tipo que a mãe vai deixar o bebê na creche e o bebê não fica. Aí o pai vai deixar, o bebê fica de boa. Ou então o contrário. Não sei se você já viu algo assim. Na verdade é porque o bebê ele está olhando para os pais e os pais são a referência emocional dele. Então se a mãe vai deixar o bebê na creche e chega lá, ele percebe que a mãe está ansiosa, ele, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Por mais que a mãe fale, vai ficar tudo bem, filho, mas ele percebe no tom da voz, na expressão. Lembra que a nossa linguagem não é só o que a gente fala. Então ele sente que tem alguma coisa errada. E aí, naturalmente, ele vai espelhar esse sentimento. Aí quando vai com o pai, ou pode ser o contrário também, mas ele sente que está tudo bem, que o pai chegou lá, o pai não está ansioso, não está nervoso, se relaciona bem com as pessoas lá. Então, naturalmente, ele sente segurança naquele ambiente e aí tudo bem ficar. Então, só recordando esses 3 pontos que eu falei da live de 6 a 8 meses, que vão ser importantes. Se você vai deixar ali o seu bebê numa creche ou vai deixar ele com a tia, alguma coisa assim, ele vê você dando um abraço nessa pessoa, ele vê você se relacionando bem, já é uma segurança emocional muito forte. Então, vamos lá. 9 a 12 meses. Qual que é o principal marco nessa fase? É justamente o que eu falei da questão da sensação, não é sensação, mas da noção de permanência. O bebê já tem bem uma noção de quem faz parte da vida dele, dos lugares que fazem parte da vida dele, e isso abre espaço para os medos, isso abre espaço para ele estranhar as pessoas, e como nessa fase ele também não tem noção nenhuma do tempo, de repente 1 minuto pode parecer muito tempo para ele, e ele já tem noção de permanência do papai e da mamãe, das pessoas que fazem parte, de repente ele percebe que o papai e a mamãe não estão ali, pode ser que isso deixe ele meio aflito, pode ser que isso deixe ele meio preocupado. Então por isso que é normal, às vezes, a criança está na escolinha, na creche, ou está em outro lugar, e de repente ela fica aflita, mas é porque as pessoas que fazem parte da rotina, às vezes, não estão com ela. Então também por isso, muito cuidado. André, eu tenho que trabalhar. Lógico, faz parte do mundo atual. O ideal é que você pudesse ficar com o bebê, mas você tem que sim que trabalhar. Então, por isso, muito cuidado com a creche que você vai escolher para botar seu filho, ou com o cuidador, a cuidadora que você vai escolher, porque essa é uma fase que ele forma vínculos muito fortes. Eu não recomendo que você use como critério para escolher a creche somente porque é perto da sua casa. Isso é critério de desempate. Óbvio que você vai fazer tudo dentro do que é possível, tudo dentro do que é bom para você, mas que sejam movimentos em prol do seu filho e não em prol de você. E como ele tem essa sensação de permanência muito grande, você pode começar a treiná-lo a ficar independente.
Como que você pode fazer isso? Adequando a casa. Porque nessa fase, se você adequa a casa para o bebê, isso pode ser muito bom para ele, pode ser muito saudável. Por exemplo, você está na sala com o bebê, estão os dois lá. E aí você preparou a casa, não estou falando de fazer uma mega reforma na casa, não. Não, estou dizendo na medida do possível, proteger as quinas, colocar protetor de tomada, aquele vaso especial que você gosta. De repente é um momento de você guardar, você deixar a casa ali o mais adequado possível para o bebê. E aí você está na sala com ele, lembra que ele já entende muitas palavras, você vai lá no quarto, você não precisa necessariamente levar o seu bebê junto. Ele já tem noção de permanência. Você pode falar para ele: ó, filho, a mamãe vai ali no quarto, depois volta. Rapidinho a mamãe volta. E você começa a treinar esse distanciamento, essa independência. Não é botar o seu filho para longe de você, é começar a treinar essa distância. E se a casa está adequada, ele pode tomar a iniciativa de ir para o quarto. E você deixa, não precisa ir atrás. Lógico, se é seguro, né? Se não for seguro, aí paciência. Mas você deixa e depois de um tempo você vai lá para ver se está tudo bem. E aí você já começa a preparar o seu filho. É dele a iniciativa, não é você. É ele que está indo para longe. É ele que está se afastando fisicamente. Eu não estou falando de vínculo, não, tá? Isso é bom para o bebê. Então, essa é uma grande vantagem de você poder adequar a casa, e fora a dor de cabeça, né? Fora a questão de você não quebrar as suas coisas que você quer. Saiba que agora você tem um serzinho dentro de casa que tem uma capacidade corpórea que ainda não consegue controlar muito bem. Então é bom que você adeque a sua casa para o seu filho. Na minha casa, na sala, eu não tenho nada, cara. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso não, tá? É só uma mesa e uma cadeira de plástico, porque eu consigo jogar futebol, eu consigo brincar com meu filho, ele consegue levar os coleguinhas dele lá e monta a pista, faz tudo. Mas esse sou eu. Veja o que você pode adequar na sua casa para o seu filho, que com certeza é bom. Traz essa independência, traz ele poder se distanciar fisicamente de você, sabendo que a mamãe está lá, tendo a noção de permanência da mamãe. Tudo isso. Teve uma mãe também que veio falar comigo do cercadinho. André, cercadinho é bom para criança, não é? Eu já vi muita gente atacando cercadinho, falando que está botando a criança numa prisão. Eu acho que é muito de criança para criança. Se a criança se entende bem, se ela está entretida, está com os brinquedinhos ali, cara, de boa, não tem problema nenhum. Tem criança que fica satisfeita, tem criança que não fica. Tem criança que passa, sei lá, de manhã fica e depois já enche o saco. Aí você tem que sentir o seu filho e vai seguindo o seu filho. Vai percebendo. É um negócio muito individual, não é esse bicho todo que as pessoas falam. Não é uma prisão, não. Se seu filho se dá bem, fique em paz e dá uma segurança para você também. Então, como a criança já tem essa noção de permanência, pode ser que ele veja você pegando a bolsa para sair, ele já sabe, opa, quando a mamãe pega a bolsa, quer dizer que ela vai sair. E aí isso já pode gerar alguns estresses. Como que você faz? Conversando. Você lembra que ele já entende muito, você explica: filho, a mamãe vai sair, depois a mamãe volta, quem vai ficar com você é a vovó, e ele vê você e a vovó se dando bem. Mas todas essas questões você pode ir trabalhando com seu filho e entenda que é normal, entenda que faz parte. Ele pode ficar inquieto, pode ficar preocupado, cadê a mamãe? Porque ele não tem muito essa noção do tempo. Eu estava assistindo um vídeo semana passada de uma psiquiatra chamada Ana Beatriz. Fica a dica de canal para você seguir no YouTube. Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes em Pauta. Ela tem muitos vídeos ali de 8 a 12 minutos legais. E ela estava falando da importância da pele com pele, de você ter contato pele com pele. No vídeo ela estava falando não só com as crianças também, mas entre marido e mulher e tal. Porque isso gera ocitocina, que é o hormônio do amor, e fortalece o vínculo. Então, quanto mais você puder ter esse contato pele com seu filho, é bom. Se você puder usar slings desde pequenininho, desde que sai da maternidade, sling é bom, poxa, tá o seu filho coladinho ali, grudadinho com você, isso traz um vínculo forte também. E óbvio, quando você puder, aproveite as oportunidades para estar com seu filho, porque é uma fase que passa assim, ó. Eu lembro, uma vez eu estava na praia, aqui em João Pessoa, e tinha um casal com um bebê pequenininho e estava a babá com o bebê. Nada contra a babá, nada contra sair, de verdade. Mas o casal não interagia nada com o bebê, cara. A babá brincava, fazia tudo, tal. É uma fase que passa rápido e você cria um vínculo muito forte com o bebê. Não delega isso para outras pessoas. Tem a vovó que fica com o bebê, e a vovó é importante sim. De repente isso é até um tema de uma outra live, a importância da vovó.
Mas na medida da oportunidade, na medida da sua agenda e do que você se dispuser, invista tempo para você ficar com o bebê, porque essa é uma fase que passa muito ligeiro. Eu lembro de um livro que... 7 Hábitos, o título do livro, eu estava lendo, ele conta o caso de uma mãe que o bebê teve um problema lá e ela foi com o bebê e com a babá para o hospital. Aí o médico, analisando o bebê, começou a fazer várias perguntas e todas as perguntas quem respondia era a babá. A mãe não sabia responder. Perguntas comuns da rotina. Até no final o médico até falou assim, quem que é a mãe mesmo? Ele sabia quem era, né? Mas ele deu uma cutucada ali na mãe. Então é só uma reflexão, na medida do possível, fortaleça esse vínculo, fique perto com ele, atenção ao tempo de telas, até 1 ano, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é 0, não deveria ter contato nenhum com telas. E segundo a Organização Mundial da Saúde também, o seu bebê ele não deve ficar mais do que 1 hora contido dentro do carrinho ou sentado ou num ambiente que ele não tem espaço para engatinhar, para se mexer, que não tem autonomia. Então é importante que a criança tenha esse espaço, ela precisa se exercitar, ela precisa ficar um pouco ali de barriga virada para baixo. Aí é menorzinho, né? Nessa fase ela já está engatinhando. Mas você tendo atenção nesses pontos que eu falei, atenção no que você puder adequar a casa, atenção para o vínculo que você está formando com ele, na sensação de permanência ali, você fazendo isso, você está criando um vínculo forte com o seu bebê. Esses são os principais marcos da fase ali de 9 a 12 meses. Gente, era isso. Então, eu já falei ali até 6 meses, de 6 a 8 meses e até 12 meses, quais são os principais marcos. Essa aqui é uma live em homenagem ao meu sobrinho Matheus, que está aí recém-nascido.